Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindo ao canal da Fênix, me chamo Rose. Vamos para mais uma leitura no coletivo, lembrando que não vai ressoar com todo mundo, né pessoal? Hoje vamos estar realizando a leitura dos aquarianos, né? Aquário, né? Elemento ar. Tire daqui só o que ressoar com o momento de vocês. Então vamos lá, né? Quem é novo no canal, se inscreva, deixa o joinha para estar, né, interagindo aqui com a Rose, né? Peço orientações aos meus mestres ancestrais, meus guias espirituais, meus anjos, arcanjos, querubins e serafins, que me traga, né, a mensagem que os aquarianos precisam ouvir, tá? Então, lembrando, né, tire daqui só o que ressoar com o momento de vocês, ok? Vamos lá, Aquário. Aquário, a unidade, tem ponto de vista aí, né, do arcanjo Sandrapon, cavaleiro de ar, algo vindo ou vocês indo, né, é um acontecimento que ocorre, né, bastante veloz aí, vamos ver do que nós estamos falando. 10 de ar. Podemos estar falando de uma finalização ou vocês trazendo uma finalização. Cavaleiro de ar, 10 de ar. É fim, né, de uma situação não tão legal assim. É uma mudança que está vindo aí né? Agora, né, a tendência daqui para frente a gente vai tirar as outras cartas para ver, né? Aqui, chegou no 10, é o limite, né? Vamos lá, 10 de ar, aquário. 3 de terra, 3 de ouros. Após uma finalização, algo ficando para trás, algo não tão legal assim, há uma recuperação, né? 3 de ouros é um poder, né? É um reconhecimento pelo trabalho de vocês. É uma qualidade que está na energia de vocês, que vocês vão trabalhar em equipe ou vão abrir alguma sociedade após um término, tá? Vamos lá. 3 de terra, 3 de terra, 3 de terra, 9 de ar. Aqui vocês não estão tão positivos assim, tá? Posso estar falando com alguém que está passando umas noites não tão boas assim, esperando sempre pelo pior, tendo insônia, 9 de ar, né? 9 de espada, tendo insônia, tendo um sofrimento, uma lamentação, talvez esse fim, né, Rose, não foi tão legal assim, porque é um 10 de quem, né, passa por um 10 de espada, não é para qualquer um, né? Então, aqui tem sim que vocês recuperar algo que não foi tão legal assim, tá? E vocês vão recuperar sim o carro. Então, vocês vão sair dessa situação, desse 9 de ar ali. Aqui vocês vão atingir uma conquista. Lembra do 3 de ouros? Vocês vão abrir alguma coisa aí, né? Vão trabalhar em equipe, um reconhecimento público, vocês vão ser bem vistos, né? Aqui tem muita vontade de crescer na vida, tá? Nem sempre, né, a gente tem um término tão legal assim, né? Ou alguém passando por um luto também, porque o 9 de ar é uma carta depressiva, tá? Com 10 de ar bem no centro do jogo de vocês, podemos estar falando de alguém passando por um luto, uma perda, tá? Vamos lá. O carro com o cavaleiro de ar. O carro. 8 de terra. É um trabalho que vocês vão, né? Acredito aqui, né, que é um trabalho bem competente, bem recompensado, e é para vocês aprender tudo que vocês puder com essa experiência aqui, tá?
tudo, se for preciso, volte a estudar, volte a fazer curso, volte a entrar, né, no mercado de trabalho, mas volte qualificado. De repente vocês têm um projeto ali na gaveta escondido. Rose, agora acho que eu vou realizar meu projeto. Ok. Ó, 5 de copas embaixo do 10 de espada, tá? As coisas, o 5 de copas, eu sempre costumo dizer que a pessoa naquela tentativa de não fracassar e já se sentindo fracassado, tá? Vocês não estão vendo o lado positivo da história de vocês, da vida de vocês, dessa situação, né? E aqui eu choro pelo leite derramado, Rose, e nada mais, nada menos que veio na energia do 10 de espada, o 5 de copas. Então, aqui esse término alguém lamenta, tá? Alguém não queria que esse término chegasse. Só que chega uma altura da vida da gente, aquarianos, que não tem como a gente evitar, né? O término vem, eu posso estar falando por alguém que está passando isso, que vai passar, ou até mesmo que já passou, tá? Tem os dois lados aqui, a gente tem o lado tanto da direita como da esquerda, que está vindo quase no mesmo contexto, né? O que é o lado direito e esquerdo? O esquerdo é o que já aconteceu, é o nosso passado, e a direita é o nosso, né? E tem a linha central do meio, né? Só que acontece que às vezes a gente não quer deixar o término acontecer por apego, né? Por insegurança, não se tratando dos aquarianos, né? Que a maioria deles são bem seguros, né? Bem, apesar do elemento ar, mas eles sabem muito bem o que eles querem. Mas, como eu sempre digo, né? A gente tem os 12 signos no mapa, né? Tem que ver, cada caso é um caso, né? Qual é o que é mais apegado aqui, que não aceita esse término, né? Que não entra, né? Numa dinâmica que acabou, né? Tem esse apego. Vamos lá. 5 de copas. 4 de ouros. Aqui vocês estão sendo muito exagerado ou com conflito também na linha material, tá? Carta 4 de ouros é uma aquisição, é uma avareza. Eu sempre vibro, Rose. Eu posso ter, mas eu vibro naquela falta, né? Ou eu sou muito egoísta, Rose. Eu não consigo repartir. Exemplo, eu tô lá num relacionamento que eu só quero receber desse relacionamento. Não é sobre dinheiro aqui, tá? 5 de copas com 4 de terra, né? Ou o outro faz, né, a parte dele e eu não faço a minha. Então, aqui há um quê de frieza no relacionamento também, tá? E aqui precisa de mudança, com 3 de terras em cima, tá? 3 de ouros. 4 de ouros, 3 de ouros. Então, aqui há necessidade de vocês enxergar esse contexto aqui de uma outra maneira, tá? 9 de ar, aquário, 9 de ar. Se em algum momento eu troquei o nome do signo, é para os aquarianos, tá? Aquário. Aquário, 9 de ar. Vamos lá. 7 de ouros. Então, aqui vocês saem do 4 de terra, dessa avareza aqui, e entra pro 7 de ouros, que é a hora da colheita de vocês, tá? Diz aqui, se vocês não plantaram ainda, é na hora de vocês plantar, colher a semente de vocês, bem plantada, para vocês dar uma pausa, né? Nas atividades aí, nas preocupações desnecessárias, que vocês, parecem que vocês estão fazendo um bicho de 7 cabeças aqui, tá? Se for na linha de relacionamento, se for na linha da matéria, tá mesmo contexto. Então, aqui diz que é para vocês, ó, vocês saem do 9 de ar lá em cima também e entra com 7 de terra, tá? Cuidado com as preocupações desnecessárias, tá? Clarificação da carta do carro para os aquarianos. O carro.
3 de espada. O carro com 3 de espada. O que é que eu falei? Aqui tem uma grande tristeza ao fazer essa mudança. Voltando lá onde estava. Diz que é para vocês reservar um tempo. Aqui é uma necessidade de vocês perdoar o outro e se perdoar. Podemos estar falando de uma traição? Podemos. Podemos estar falando de um luto? Podemos. Aqui tem algo que não... 10 de espada, 3 de espada, é algo bem dolorido, tá? Bem dolorido mesmo. 8 de terra com 3 de espada. Ou vocês tiveram uma perda, ou alguém fez uma trapaça na linha financeira, ou, Rosa, eu estava trabalhando lá na empresa tal, e o meu patrão lá me passou a perna também, pode ser. E daí eu chutei o balde e encerrei esse ciclo, mas saí de lá derrotado, Rosa, pode ser também, tá? Ou alguém, né? Alguém traiu a confiança de vocês aqui. Rainha de fogo. Aqui vocês ganham o poder de vocês, tá? Vocês saem de um 3 de espada e entram numa rainha de fogo, tá? Diz que é pra vocês abrir a asa de vocês, tá? Pra vocês voar, tirar essa dor, se perdoar, perdoar o outro. E não é para vocês ficar nessa lamentação. É para vocês ganhar o poder de vocês e buscar. Porque aqui, se eu tô falando com alguém que foi passado para trás, que teve perda, tanto em relacionamento, como em linha material, como linha de amizade, aqui vocês vão se surpreender, tá? Vocês vão ganhar o dobro do que foi tirado de vocês. O dobro. Vamos lá. 5 de copas. 5 de copas. Aquário. 5 de copas. 6 de ar. As coisas estão melhorando. É fim de uma situação, né? Difícil. E diz que se for possível para vocês planejar uma viagem, né? Um descanso. Vocês saem do 5 de copas e entram no 6 de ar, tá? Cavaleiro de terra com 4 de terra. Olha como as coisas estão melhorando para vocês. É hora de se esforçar e terminar as coisas, tá? Honre seus compromissos. E aqui vocês têm proteção de um anjo de guarda, tá? O anjo de guarda dos aquarianos, bastante elemento terra, tá? É interessante aqui no jogo de vocês. O arcanjo, perdão, de guarda, né? Isso aqui não é anjo, sim um arcanjo. De guarda dos aquarianos é o Uriel. Para quem quiser ir acender uma velinha aí pro arcanjo Uriel, fica à vontade, tá? Então aqui, ó, vocês saem de um 4 de terra, daquele apego, daquela avareza, e entra num cavaleiro de terra. Cavaleiro de ouros, tá? O conflito, a dor, a decepção vai ficar para trás, tá? Quem foi traído aí, ó, escuta o que eu tô falando. Vai ter prosperidade em dose dupla, tá? Dobro. 4 de copas. Perder uma oportunidade. A carta 4 de copas, ela vem num contexto de uma insatisfação, de eu não estar satisfeito. De eu não estar satisfeito por quê? Porque ainda vocês não abriram o olho para ver o quão grandioso está vindo para vocês. Vocês estão ainda vibrando nesse 4 de terra, nesse 4 de ouros, tá? Vocês estão num tédio. Aqui diz que é para vocês abrir o olho para novas possibilidades que estão vindo aí. Porque se vocês ficarem nessa vibração e nesse 4 de terra, vocês vão deixar essa oportunidade aqui passar. E não seria interessante, né? Vocês perderem um 7 de terra e um cavaleiro de terra. O que é terra? É ouros, é matéria. Quando eu falo terra, é num todo, desde uma mudança em um todo, desde saúde, desde espiritual, desde... Rose, mas o espiritual não é fogo? Sim, mas sem a terra a gente não vive? Sem a terra, sem o ar, a gente não vive.
porque a terra a gente tem que plantar os frutos para a gente comer, certo? E o ar é o ar que a gente respira, a gente precisa do ar para respirar. Então, aqui no jogo de vocês, nós temos muito elemento terra e bastante elemento ar, sim. Fogo, a gente tem um elemento só, rainha de fogo. De resto, a gente tem 8 de terra, 4 de terra, 7 de terra, 3 de terra, cavaleiro de terra, e ar. A gente tem 3 de ar, a gente tem 10 de ar. A única coisa que tem de ar aqui é as traições, né? As traições, 10 de ar e 3 de ar. As duas cartas que não, a gente tem um 9 de ar, que também é a carta depressiva, né? E a gente tem um 4 de copas. Copas a gente tem uma só? Sim, a gente tem uma só de copas, tá? A emoção de vocês não tá, vocês não estão para emoções aqui, sim mais para matéria. Então aqui a gente tem muito forte elemento terra. O carro é câncer também, tá? Vamos continuar, né? Aquário. 3 de espada, mais uma fileira, vamos pro baralho cigano, tá? 3 de espada. 4 de ar, é hora de descansar, tirar férias, tá? Tomar um tempo para vocês e é hora de vocês meditar para trazer a resposta que vocês estão procurando sobre essa traição, sobre essa desilusão. Aqui, ó, eu sou franca a dizer para vocês, aquarianos, não tem muito o que vocês pensar, tá? Vocês podem até se retirar, né? Como o 4 de ar fala, né? Eu vou me retirar, né? Porque aqui o 4 de ar é uma insatisfação, tá? É eu ter que meditar, entrar para dentro de mim para trazer a resposta sobre o porquê que aconteceu essa traição, porquê que eu tô passando por esse luto. Só que eu não vejo muito vocês tendo necessidade de buscar o porquê, tá? Não existe aqui o porquê, tá? Aconteceu, mudança vai acontecer e vocês vão colher o dobro do que vocês perderam, tá? Deixe nos comentários se vocês estão passando por isso. E não esqueça de deixar o joinha para Rose, tá? Aquário. Eu tô falando aqui com alguém que se sente traído de alguma maneira, tá? Aquário. 4 de ar, aquário. 4 de ar. Olha, 5 de ar. É um conflito muito grande. Vocês estão se lamentando num conflito. Essa carta ela vem com uma mensagem, uma escolha imprudente. Aprenda o que puder com essa situação, aquarianos. Analise as motivações de todos. Aqui tem mais gente envolvida, tá? 5 de ar é vocês se sentindo derrotado, ou vocês, né? Achando, Rosa não podia ter passado por isso, foi uma traição muito grande, eu não esperava isso. Aqui pede que vocês não procurem o porquê e siga a vida de vocês, faça as escolhas certas, porque aqui vem uma grande bênção na vida de vocês. E se vocês ficar chorando leite derramado, tá? Se vocês ficar nessa lamentação aqui, vocês vão perder o que está vindo na energia de vocês. Espero que eu fui clara nessa mensagem aqui, tá? 6 de ar. 6 de ar com 5 de ar. É muita carta de pensamento, tá? Vocês têm que acalmar um pouco a cabeça de vocês. Aquário. Rei de copas. Talvez aqui vocês se deixaram se levar muito pelas emoções e não viram o que estava tramando por trás de vocês. Pode ser isso, tá? Aqui diz que é para você
para te abrir o coração, né? E a tua mente. E também em quem está envolvido ao redor de ti, tá? E para vocês buscar conselho sincero de pessoas confiáveis. E para vocês procurar fazer um trabalho de caridade, se assim for possível. O que é um trabalho de caridade? Você está podendo se curar e levar esse aprendizado aqui como uma lição de vida e tá ajudando outras pessoas a não passar por isso. E, se possível, fazer sim um trabalho de caridade para outra pessoa. Rosa, mas eu não tenho dinheiro nem para mim. Não é sobre dinheiro, e sim sobre vocês levar uma mensagem, um apoio, ajudar de alguma forma. Às vezes a gente não tem nada, mas a gente leva a palavra da gente, o aprendizado de uma longa vida, a cura que tu teve, que tu estás passando por aqui, aquariano, tu vais ajudar outra pessoa lá na frente a se erguer da mesma situação tua, ou alguém que vai vir passar isso aqui e vocês já estão percebendo, isso parece um déjà vu que já aconteceu comigo, fulano tá, né? E daí vocês podem até estar auxiliando antes que o pior aconteça, sabe? Não sei porque que eu tô falando isso, mas quando, né, os mentores trazem as palavras, a gente tem que falar. Cavaleiro de Terra com Rei de Copas. 6 de Copas. Memórias da sua infância, há uma questão de saudade, há uma saudade do passado, é uma saudade num todo. Ai, Rosa, não tem mais a minha mãe, não tem mais meu pai, não tem mais meus irmãos, meus tios. Ai, eu já não moro mais na minha cidade natal. Aqui vem um quê de uma saudade, tá? De vocês revivendo memórias de infância, que tá relacionada à criança interior de vocês. Também, se vocês tiverem, né, condições, possibilidade, fazer uma limpeza, né? Procurar ajuda para estar limpando essa criança interior de vocês. Tem algo aqui, aquarianos, que está trancando bem no meio do jogo de vocês, eu estou analisando, que tranca, às vezes, vocês ficando meio depressivo, meio, né? Alguma coisa ligada com a mãe, tá? Pode ser uma rejeição, ou pode ser alguma atitude que a mãe tinha com vocês, ou, né, alguma culpa que vocês poderiam ter feito mais pela mãe de vocês e hoje essa mãe não tá mais aqui. Tem um quê disso, tá? Adapte a realidade, não vai servir para todos. Mas de repente assim, a minha mãe estava velhinha, eu podia ter ajudado ela e não ajudei, e hoje ela já não tá mais aqui, já desencarnou. Tudo bem, né? Pode ser que também essa dor, lembra ali, perdoar e se perdoar, né? Vocês fizeram no momento o que achava que era certo e pronto, não adianta agora, tá? Vamos lá, 4 de copas, 4 de copas, 5 de terra, há um conflito, tá? Há um medo, há uma preocupação em torno ao dinheiro, tá? Medo em torno do dinheiro, diz que é para vocês aceitar a ajuda dos outros, e que vocês têm que... como é que eu vou explicar isso aqui para vocês? A carta 5 de ouros, ela sempre vem no medo da falta, no medo de me faltar, Rose, no medo de eu ficar sem, no medo de eu perder. Então, eu tenho um projeto para colocar na prática, mas eu tenho medo que esse projeto não vai dar certo e o medo da perda. Ou vocês arriscam às vezes, sem muita sabedoria, e tem essa perda, onde vem esse 10 de espada e esse 3 de espada. Exemplo, né? Porque eu posso estar falando com vários grupos aqui. Eu posso estar falando com um grupo que tem medo de investir, que tem medo de arriscar no novo, e posso estar falando com um grupo que não tem medo e mete a cara e arrisca e depois vem a decepção. Também tem isso. Exemplo, né? Eu tenho lá o meu, né, as minhas finanças, eu vou arriscar em algo novo
e eu não quero nem saber se der certo, der, se não der, não deu. Depois vem a decepção, aí vem a lamentação, aí vem essa angústia aqui, ó, desse 3 de espada. Aí eu me sinto traído, eu me sinto derrotada, eu me fico na tristeza. Aí eu entro na depressão, eu entro na solitude, eu não quero saber de ninguém, Rose. Aí eu fico nesse 9 de espada, que é a depressão, é noite mal dormida, né? E aqui também a gente tem a carta 8 de ar no fundo do deck. Olha quanta carta de ar, de pensamento. A carta 8 de ar é uma ilusão. 8 de ar em muitos tarô é aquelas 8 espadas com a venda no olho e a mãos amarrada. Então aqui vocês têm uma ilusão ou um apego de estar preso em algum lugar por falta de confiança. Vocês têm medo de agir e de trocar e de sair. E também volto lá naquela outra parte que ou vocês arriscam tanto, não tem paradeiro, né? Exemplo, se não deu certo aqui, eu vou para lá, vou para cá, vou para lá, que vocês não têm segurança em vocês mesmos. E é onde vocês entram na energia da depressão, de noite mal dormida, de um dia eu tá bem, outro dia eu tá de mau humor, tem isso também, tá? Ó, As de Copas e Cavaleiro de Fogo. E a experiência de vida, libertação. Aqui os planos de vocês precisam ser revistos, sim. Tem muito mais coisa acontecendo aqui do que vocês imaginam, tá? E é hora de vocês colocar esses planos. Tem muita coisa acontecendo ao redor de vocês que vocês precisam ter sabedoria para administrar isso aqui, tá? Tomar uma aguinha que minha garganta tá ficando seca. Experiência de vida vocês têm, tá? Tem muito acontecimento. Vocês vão ter várias revelações poderosas aí que vai levar vocês a uma mudança extraordinária. Após vocês saírem desse 10 de espada, esse 3 de espada, tá? Eu não queria deixar as leituras muito grandes, mas não tem como. Vamos pro baralho cigano. Aqui tem uma mudança, tá? Quem foi traído vai ganhar o dobro. Exemplo, né? Traição amorosa, traição financeira, traições de amigo. E muita carta de ar. Muita, muita. Cuidado com os pensamentos sabotador. Nem sempre a nossa intuição tá certa, tá? Às vezes a gente, eu vou pela minha intuição. Às vezes eu posso estar falando com uma aquariana e meio que aventureiro, tá? Cuidado. Cuidado com as ilusões depois, tá? O tarozinho, o baralho que eu usei, o tarô que eu usei com vocês foi o tarô dos anjos, tá? E agora nós vamos pro baralho do preto velho. Aquário, 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 o preto velho. Há uma proteção, quem é devoto aí, né, do preto velho, diz que é para vocês reforçar a fé de vocês, que vocês estão no caminho certo. Vamos lá. Aquário. Aquário. A carta. A carta é notícias que vem, tá? Algo que vem. E diz que é para vocês ficar atenta à intuição de vocês, mas não confunda intuição com delírio. Nós temos muita carta de ar aqui, tá? Então, quando a gente vem muito no pensamento do ar, a nossa intuição, ela bagunça, tá? Vamos lá, aquário. A criança, ela traz, né? É um novo para vocês, novas oportunidades, descuidado com a inocência, né? De vocês. Tem felicidade chegando e tem coisas aí, ó, assinaturas de contrato, vendas, compra, que tem contrato de compras também, tá? A criança, a cobra. Ó, a criança com a cobra diz que é para vocês ficar atento, cuidado, ao vocês confiar demais no outro, tá? A cobra, a chave.
Aqui tem grandes aberturas de caminho, vocês têm que abrir o mental de vocês e o terceiro olho para ver quem é verdadeiro e quem não é na energia de vocês, tá? Preto velho. Mudanças a caminho, viagens, mudanças, deslocamento. Às vezes é preciso partir de um lugar para o outro e encontrar o teu destino certo. Mas diz que é para vocês rever essa situação e para vocês ter coragem de começar. Lembra lá no outro de traição? Lembra aqui, ó, a cobra com uma criança? Esse começo é para vocês ter o terceiro olho de vocês bem aberto, porque pode vir e a cobra ela vem em direção de picar essa criança, tá vendo? Nada no baralho, no tarô é por acaso, tá? Então aqui, se vocês bancar o inocente, né, o caridoso, Madre de Calcutá aí querendo agradar todo mundo, vocês vão ser picados. E aqui a chave tá na mão de vocês. Aqui pode ser que tem processos em andamento também, vamos lá. A carta com o navio. Tem comunicação vindo de longe para vocês, tá? A carta com o navio. A carta com o navio. O caixão. O caixão simboliza, né, o fim de algo que não estava tão legal assim, do lado da cobra. Lembra lá no outro? 10 de espada, 3 de espada. Aqui é o fim de uma situação. Pode ser que vocês foram passados para trás, ou estão sendo passados, ou vão vir ser. Por isso que tem atenção, ó. Caixão, a carta e a cobra. Tudo em contexto, na linha, né? Então, aqui, ó, pede uma atenção nas assinaturas de contrato, papéis, cuidado com processos em andamento que vocês podem vir a ganhar e pode vir ter, ó, a estrela vai dar com a cobra, vocês passam por uma cura aí, tá? Cuidado ao vocês colocar, exemplo aqui, ó, vamos lá, se tem alguma coisa na justiça, tá? Que aqui pode ter também, tá? O navio é processos em andamento, né? A carta, né, papelada, o caixão. Cuidado se foi finalizado, né, esse processo, para ver se esse advogado não pode vir passar a perna em vocês, tá? Cuidado, dá uma atenção aí nesses papelados aí. Faz 15 dias atrás, eu vou contar bem rapidinho, eu peguei uma consulente no particular e ela tinha um processo em andamento. E eu avisei ela, eu disse, o teu advogado vai passar a perna em ti. É todos advogados? Claro que não. Assim como não é todas tarólogas honestas, assim como não é todos médicos honestos, assim como não é todos advogados honestos. Sempre tem o joio no meio do trigo, tá? Todas as profissões vai ter o certo e o não tão certo assim, né? Tô falando que é todos? Claro que não, tô falando que existe. Ela veio procurar uma leitura completa, eu disse, o teu advogado recebeu esse dinheiro e tá dizendo que tu perdeu a causa. Ela pegou uma segunda e faz uns 15 dias que eu fiz a leitura. E ela veio na quarta-feira falar para mim, Rose, o advogado que ela pegou de volta, não o que passou a perna, que ela pegou de volta para resolver esse problema, tinha dado contexto tudo que esse advogado tinha pegado o dinheiro dela e tinha se mudado para a Alemanha. Já pensou? E simplesmente falou que a causa estava perdida. E agora ela está entrando com processo, mas até que a justiça brasileira é lenta, até que ela vai rever, e não era pouco dinheiro, pessoal, era muito. Então aqui tem um alerta, se vocês tiverem processo na justiça, que vocês fiquem de olho. Deu perda, vão atrás, vão verificar lá no... eu acredito que lá no fórum deve ter um jeito de vocês saber se esse processo foi arquivado, foi perco ou não, porque aqui tem um alerta, tá? É para todos? Não. Só tô contando uma história que veio no particular para mim também, tá? E aqui tá bem parecido com ela, tá? Vamos lá. Aquário. 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 A criança. Ó, as nuvens.
A finalização do processo veio nas nuvens, então nada tá bem certo aqui, tá? Aqui, ó, é algo que tá tudo turbulento, não tá claro. As nuvens com a cobra e a criança. Então, aqui existe sim uma ingenuidade da parte de vocês, tá? Acalma, espere, e aqui o vento vai tirar essas dúvidas da tua cabeça, mas tu precisa ir atrás buscar, tá bom? Vamos lá, a cobra. Os ratos, olha a perda aqui, ó. A cobra com os ratos. O rato simboliza roubo, perda. Cuidado. Senti muito forte uma tramóia aqui. E lá no outro já deu, né? Baralho, eu gosto do Lenormand, baralho cigano, baralho preto velho. É porque eles vêm, eles entregam a resposta muito certa para vocês, tá? Pra gente, né? Que eu também tiro pra mim, né? A carta da cobra deu com os ratos, tá? Cuidado. A carta dos ratos com a chave, que seria a abertura de caminho. A raposa, olha aí, ó, só vai complementando, tá? Aqui, eu tô falando com alguém que tem que ficar muito esperto na linha de assinaturas de contrato, assinaturas de documento, compra, venda, processos em andamento, o navio. O navio, aquário, aquário. A cegonha, mudança, ó. O caixão, aquário. Os livros, algo oculto. O caixão fechado, os livros fechados e o envelope lá em cima. A carta, né? A correspondência. Ó, assinaturas. Algo oculto que vocês não estão tendo clareza. As nuvens. Eita, ó, algo parado, estagnado. As nuvens com os livros. A aliança. Quem fez parceria de negócios aí, ó. Aliança, os ratos. Parceria de negócios, roubo, perda, passada de perna. A estrela. Vocês vão ter insight, principalmente à noite, tá? Vocês vão ter insight. Vocês vão ter intuição, vocês têm proteção aqui avisando vocês. Preste atenção. A raposa ali, tá? A raposa, ó, o cão. Podemos também estar falando de uma amizade, uma companhia, um relacionamento, algo que envolve. Olha só o jogo de vocês, queria virar mais, mas não dá. O jogo de vocês está muito cabeludo aqui, ó. A cobra, a chave, os ratos, a raposa, o cão, as nuvens. Então, aqui há um contexto de trapaça, de passada de perna, a cruz. Era algo que era para vocês ter vitória já de primeira, tá? Algo que era para, ó, dificuldade na linha financeira, vocês têm proteção sim, tá? Vocês têm proteção, só que veio uma dificuldade. O que era para vocês ter sucesso na linha financeira veio travado. Veio travado. Aqui vocês parado, a âncora, a lua, a foice. Tem algo que vocês precisam cortar, que vocês... A intuição de vocês está falando. Podemos estar falando de um roubo aqui, tá? Alguém sendo roubado, alguém sendo passado para trás. Cuidado. Caminho, coração, o sol, a torre. Aqui tem mudança, tá? O que mais me preocupa, aquarianos, é essas assinaturas de contrato, algo na justiça que vocês podem ganhar e alguém querer passar a perna em vocês, tá? Então, aqui há sim uma atenção, tá bom? Se for em relacionamento também, cuidado nas divisões de bens aí também, tá? Vamos ver como é que tá a saúde de vocês. Aquário, os aquarianos, elemento ar. Não esqueçam de curtir,
seguir a Rose, para você bater no sininho, tá? Aquário, vamos lá. A saúde física dos aquarianos. Esse tarô tá metade virado e metade não. Pera aí, pessoal. Saúde física. É que ele tem as fotinhas meio aparecidas de um lado do outro. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, arrumei. Aquário. Saúde física dos aquarianos. Cavaleiro de Copas e os Treve. Saúde física de vocês tá boa, tá? Quem não tá, vai ficar. A gente tem a chave aqui, ó. Tá? Quem não tá, vai ficar, tá bom? A saúde emocional dos aquarianos. Preta velha, porque a preta velha e a cegonha. A saúde emocional de vocês vai ganhar mudança porque vocês têm uma proteção espiritual aqui, ó. Tá? Vai vir mudança na saúde emocional de vocês. Ó, vocês vão ter paz e harmonia na saúde emocional. A saúde espiritual dos aquarianos. O cão. Saúde espiritual dos aquarianos. As flores. Aqui, se vocês quiserem fazer eu tenho a língua travada para falar altar. Tá? Vocês podem estar fazendo um altar, acendendo uma velinha do anjo de guarda de vocês e pedindo proteção. Tem abundância assim na linha espiritual de vocês. Um conselho final para os aquarianos. Aquário. Conselho final. O que eles devem fazer sobre essa situação? A criança. Não ser tão imaturo, não ser tão ingênuo e não ser tão inocente ainda, né? Sobre essa situação aqui que a gente leu. E vem coisas novas para vocês e muito positiva, tá? Só que, como eu digo, orar e vigiar, né? Não adianta só a gente orar e não vigiar, né? Vamos lá. Um oráculo terapêutico para os aquarianos. Aquário. Cáscara sagrada, deixe fluir a pureza que vem do coração. Elimine lembranças do passado e siga em frente. Atua no 5º chakra. Lembra lá da saudade, da infância, da mãe que eu contei? O 5º chakra é o chakra larígeno, tá? É o chakra onde vocês falam. Então faz um chazinho de cáscara sagrada, toma, pra limpando, né? O chakra larígeno de vocês, tá bom? Vamos tirar um oráculo das intenções para nós estar encerrando o jogo de vocês, aquarianos. Foi longo hoje. Aquário. Não esqueça de deixar o like para a Rose. Aquário. Purificação. É chegado o momento, aquarianos, de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. Alguém aqui passa por uma cura emocional, uma cura espiritual e uma cura em todos os sentidos. Mas lembrando, né, que vocês têm que tomar cautela sobre algo que vocês estão... lembra do 3 de espada e o 10 de espada? A injustiça que estão fazendo com vocês. Quem não passou ainda, fica atento, tá? Aquário, tarô das bruxas. Gratidão a todos os aquarianos que ficaram até aqui, tá? Gratidão. Vamos lá. Sonhos. Nenhum sonho é impossível, pois quando um sonho nasce na alma, nesse instante nasce também nossa capacidade de realizá-los. Então aqui, ó, tira as algemas, comece a realizar os sonhos de vocês. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou. E agora é vida que segue, tá? Não adianta chorar pelo leite derramado. Quem não passou ainda, né? E quem já passou. E quem não passou ainda, cuidado, né? Para não passar. Gratidão a todos os aquarianos. Beijo de luz. Namastê e até a próxima.